des yeux qui font baisser les miens. Olá, eu sou o chefe Leandro e estarei aqui na Fácil TV apresentando meu quadro Fácil Gourmet. E você é meu convidado. Hoje na minha cozinha, aqui no programa Fácil Gourmet, na Fácil TV, nós vamos aprender a fazer bacalhau, que é uma coisa que as pessoas têm um certo receio. E eu vou tirar todas as dúvidas, todos os problemas que as pessoas acham que tem de fazer esse peixe, que às vezes fica salgado e às vezes fica insosso demais. Então vamos ao bacalhau. Em primeiro lugar, hoje temos a facilidade de encontrar bacalhau de salgado. Antigamente nós fazíamos o quê? Comprávamos o bacalhau completamente salgado e colocávamos de molho, lavávamos, colocávamos de molho, deixava lá dias e dias, trocando a água, até ele ficar no ponto. Depois daí, então, nós procedemos a fazer as receitas. Hoje não, nós já compramos o bacalhau de salgado, que vende nos supermercados, nas delicatessens, em vários lugares que nós compramos umas comidas mais sofisticadas, até no mercado do dia a dia mesmo, que a gente faz compras. E tem várias marcas, essa daqui é uma delas. Essa aqui é uma caixa que vem 1 quilo, vem 3 postas. E você já tem mais ou menos uma ideia de quanto você vai usar. Esse bacalhau é realmente o gado morrua, porque é o único peixe que é bacalhau de verdade. Os outros são irmãos do bacalhau, são bacalhau genérico. Esse aqui é o bacalhau original, aquele bacalhau tipo Porto, que a gente está acostumado, mais saboroso. Eu aqui já descongelei. Quanto a descongelar? Você pode tirar a caixa do congelador e colocar dentro da geladeira de um dia para o outro. Se for uma coisa mais urgente, coloque dentro do micro-ondas e deixe ele descongelar. Cuidado para não cozinhar. Aqui eu já tenho uma posta já descongelada. E vou ensinar vocês, antes da própria receita propriamente dita, a fazer um bacalhau que não se solte, não se esfacele na panela. Vou pegar aqui uma frigideira. Vou ligar o meu fogão, que não é igual ao fogão de vocês, é um fogão de indução, portátil, super prático, eu carrego ele para qualquer lugar, por isso que eu carreguei aqui para gravação. E ele funciona com panelas de inox e panelas de ferro. Vou colocar um pouquinho de azeite. Sim, minha gente, vocês compram azeite para cozinhar, é sempre bom tomar um certo cuidado, assim, azeite para cozinhar tem que ser pouco e não precisa ser um azeite muito caro, porque na hora que você aquece ele, ele perde um pouco das propriedades. Então, pouco azeite e azeite virgem extra, que é um azeite mais em conta. O azeite extra virgem a gente usa para temperar a comida no final ou comer ele a frio nas saladas. Bem, aqui está o bacalhau, a posta. Para você, uma das técnicas, né, é você passar suavemente ele num pouquinho de trigo. Quem tiver problema com glúten, essas coisas, pode passar no amido ou na farinha de arroz. Fazendo dessa forma, até numa frigideira normal, não gruda. Bem, enquanto eu deixo o bacalhau aqui assando no primeiro lado dele, nós vamos apresentar a nossa receita de hoje, que é um arroz de bacalhau à moda de Vila do Conde, que é uma cidadezinha costeira lá de Portugal. E eu aprendi essa receita no restaurante que eu trabalhei em Olinda. E Dona Lélia Lopes, vou dar um beijo para ela, foi quem me ensinou alguns segredos de como se fazer bacalhau. Aqui eu vou usar pimentão vermelho, pimentão amarelo, vermelho e amarelo. Se quiser também usar o verde, alho laminado, também pode ser picado. O arroz, né? Eu uso parbolizado mesmo. Azeite. Aqui eu tenho tomate pelado em lata. Quem não quiser usar, pode usar o fresco, só é bater no liquidificador sem água. Uns 3 tomates ou 4, bem maduros. E aqui eu tenho um caldo, que é todo o segredo da receita. É um caldo feito com cebolas tostadas. Esse caldo é muito simples. Eu apenas refogo as cebolas com azeite até elas ficarem bem escuras, quase queimadas. E aí eu coloco a água que eu cozinharia o arroz, a quantidade de água. Se for 1 xícara de arroz, 3 xícaras de água, e deixo cozinhar aquela cebola até soltar toda aquela cor
escura e o sabor da cebola. Depois eu coo e cozinho o arroz nessa água que vai ficar dessa cor. E é com esse arroz que eu faço a minha receita. Aqui eu estou usando como medida uma xícara de arroz. Uma xícara de arroz normalmente triplica ou um pouco mais do tamanho. Como tem o resto dos ingredientes, tem toda a história, dá para umas 3 a 4 pessoas comendo de forma moderada. Para o bacalhau da receita, eu vou usar uma posta de bacalhau, do mesmo que eu estava ensinando a vocês, só que para deixar ele em lascas, o que é que eu fiz? Eu dei uma pré-cozida nele na água da cebola. Descongelado, apenas coloquei ele com a ajuda de uma escumadeira na água da cebola, deixei ele ferver por uns 5 a 7 minutos e aí tirei as espinhas, a pele e vou desconstruí-lo. Bem, agora o nosso bacalhau, que está aqui assando. Bem, aqui já consegui virar o bacalhau. Caso você tenha dificuldade ou grudou na frigideira, você colocar um pouquinho de água e esperar um pouquinho essa água entrar embaixo. Espera um pouquinho, depois você usa uma espátula e sai perfeitamente, tanto ele como qualquer outro peixe. Aqui está ele dourado. Eu poderia até usar para receita também. No final acho que eu vou colocar tudo junto. Mas aqui é uma dica de bacalhau. Se quiser deixar o seu bacalhau dourado. Caso o lombo esteja muito alto, você dá essa selada, deixa ele não cozinhar muito, só doura e coloca numa travessa grande todos os seus lombos. Depois coloca aquelas cebolas, aquelas coisas todas que as pessoas gostam de fazer para a família, as batatas cozidas, e joga no forno. Porque ele vai ficar bem dourado, bem bonito, e o resto das coisas todas perfeitas. E mais o bacalhau suculento, aquele bacalhau gostoso, porque ele guardou todas as propriedades quando foi selado aqui na frigideira. Que selar é um processo que a gente submete uma proteína, no caso uma carne, a alta temperatura e depois abaixa para continuar o cozimento. Bem, nosso primeiro bacalhau aqui, a dica já está pronto. Agora vamos começar a fazer nosso arroz de bacalhau. Para fazer o arroz, preciso mostrar a vocês. Simplesmente é usar, como eu estava explicando, a água da cebola tostada. Vocês vão ter também as receitas todas bem explicadinhas. A água da cebola tostada e o arroz. Uma dica para que o arroz fique bem moreno é você refogar o arroz até ele dourar também. E usar a água da cebola para cozinhar. Uma das dicas, como eu estava falando, é deixar o arroz bem douradinho. Só, vamos dizer assim, fritando no azeite. Depois colocar nossa água de cebolas tostadas, nosso caldo de cebolas tostadas, que pode virar até uma sopa de cebola, se você quiser. Só é cortar as cebolas bem fininhas, refogar a cebola, colocar esse caldo, um pouquinho de temperos que você queira mais, servir com aquela fatia de pão cheia de queijo emmental gratinado. Uma delícia. Bem, vamos começar o nosso arroz. Como eu não vou precisar fazer o arroz, já tenho aqui pronto, eu vou apenas usar o nosso azeite virgem extra, colocar no fundo da panela, nosso alho laminado. Formato do alho: se você lamina, ele dá um sabor; se você pica, ele dá um sabor mais forte; se você tritura, mais forte ainda. Então, quanto mais você machuca o alho ou diminui o seu tamanho para refogar, mais sabor de alho você vai ter. O cheirinho de alho já está aqui, incensando o nosso... Aí vocês vão perguntar, por que eu não usei cebola aqui? Porque eu já tenho o arroz cozido num caldo de cebola. Normalmente um refogado é cebola e alho. Então, o alho aqui está dourando. Vou agora entrar nossos pimentões para refogar.
Sempre primeiro eu coloco o alho na frente, que é uma coisa que eu nunca deixo de fazer, porque isso me remete à cozinha das nossas vós, das nossas tias, das pessoas que cozinhavam na nossa família, que sempre faziam aquela comida com sabor especial, que sempre estão na nossa memória. Na nossa memória, nossas lembranças de infância. Então aqui, ó. Refoguei. E aí, minha gente, nós estamos aqui refogando o nosso alho, cebola e pimentão. Já está no ponto. Vamos agora entrar ó, o nosso bacalhau já está cozido. Então, eu não preciso colocar ele agora. Se ele tivesse cru, vindo direto da embalagem para aqui, aí eu daria uma refogadinha nele inteiro para pegar o vapor, tamparia a panela e depois tiraria ele, aí entraria o arroz, terminaria e depois entraria as lascas para finalizar. Como ele já está em ponto de você limpar e transformar em lascas, aí eu vou entrar o arroz. Aliás, vamos aqui abrir nossa lata de tomate. Tomate pelado também hoje é uma coisa bem fácil, prática. Vende também nos supermercados, tem de várias marcas. É um tomate que é tirado a pele e conservado no próprio suco. Aí ele fica inteirinho assim, dentro da latinha. Então seria um tomate natural. Esse aqui é italiano. Então são os tomates mais vermelhos, mais docinhos. Aqui já daria um excelente molho de tomate se você quiser preparar uma massa. Só é você colocar o manjericão. Agora vamos para o arroz, que eu vou entrar nesse momento. Como aqui ainda tem um caldo que eu deixei reservado justamente para terminar o meu arroz, porque eu deixo sempre ele um pouquinho al dente. Eu deixei o arroz al dente. Al dente também a gente deixa os macarrões, aqueles macarrões de grano duro. Al dente quer dizer que ele não está completamente cozido. A gente morde, ainda consegue sentir uma certa resistência, que ainda aguenta um pouquinho de cocção, para poder ele ainda continuar aqui e ficar bem úmidozinho, e é o tempo que eu finalizo a receita. Então você sempre deve deixar o macarrão al dente e o arroz quando não forem servir na hora, ou até se forem servir, porque o calor continua, e esse calor continuando, o que é que vai acontecer? O arroz continua e o macarrão continua cozinhando dentro do molho, e aí na hora de você comer vai estar passado do ponto. E é um horror você comer um arroz passado, um macarrão molenga. Aqui eu tô tirando as espinhas que ficaram no meio, né? Sempre sobra. Ter cuidado, né? Investigar, que apesar de ser lombo, mas sempre tem as espinhazinhas, né? Para ninguém se engasgar no meio da refeição. Tem coisa mais que você está comendo um arroz de bacalhau. Então você presume que as lascas de bacalhau, que você não vai ser premiado com uma espinha. Então o chefe, ou a pessoa que está cozinhando, tem que ter cuidado. Bem, nosso arroz está quase no ponto. Deixa ele aqui um pouquinho. Aumentar aqui o fogo. Olha, gente, o arroz já está aqui no fogo. Já secou. Não é para deixar secar demais. Eu já vou desligar. Então sempre ter cuidado de deixar a comida sempre desligar um ponto antes de ficar pronta, porque aí a panela está quente, ela continua cozinhando e fica úmida, aquela coisa gostosa, suculenta. Olha,
Eu troquei aqui as colheres, já estava com essa, trouxe essa daqui. Isso aqui são colheres de silicone. Vocês podem comprar, hoje já vende. Tem de nylon também, que é ótimo para essas panelas que tem antiaderente, panelas de ferro para não riscar. Porque facilita você até retirar os resíduos, assim. Você consegue realmente mexer na panela, você consegue ter mais flexibilidade, é mais fácil. São espátulas de silicone. É super fácil hoje de encontrar em qualquer loja. Todo mundo está usando. Olha, aqui eu tenho aquele bacalhau que eu cozinhei no caldo de cebolas tostadas. Lembrando que eu cozinhei o bacalhau é de salgado, mas não é um bacalhau completamente sem sal, porque bacalhau tem que ter aquele salzinho, senão não é bacalhau, né? É como charque. Charque sem sal não é charque, e carne de sol idem. Então, só fiz colocar na água da cebola, deixei cozinhar uns 7 minutos, esfriou, tirei as espinhas e a pele, tá aqui as lascas bem bonitas. Já esse aqui era aquele outro que eu fiz na frigideira para mostrar a vocês a técnica de assar com um pouco de trigo, tirando o excesso, e um pouco de azeite, dourando, selando, né? Que eu falei selar. Selar não é só selar cavalo não, minha gente. Selar é pegar uma carne grande, podia ser um lombo, colocar numa panela bem quente com um pouco de azeite ou de óleo e dourar todinha por fora, vai ficar crua por dentro. Depois você continua o cozimento e ela fica bem suculenta. Então eu desfiei aquele outro bacalhau e vamos agora colocar, para finalizar, o nosso arroz de bacalhau à moda de Vila do Conde. Olha, vocês não imaginam como o povo daqui que está gravando aqui a Fácil TV, nosso quadro, nosso programa Fácil Gourmet, está sofrendo com esse cheiro. Vamos colocar aqui um pouquinho do azeite para finalizar, né? Esse aqui é um azeite extra virgem com uma acidez mais baixa, então eu já posso usar para temperar no final. Quem gostar de coentro ou cebolinha também pode ficar à vontade de colocar. Olha, eu vou deixar esse aqui mais neutro. Estamos quase finalizando nossa receita e vocês devem estar se perguntando: cadê o sal? Cadê as outras coisas? Gente, minha cozinha é muito simples e eu acho que o sabor está nas próprias coisas, no bacalhau, no refogado. Eu procuro trazer o sabor das poucas coisas que eu uso. Então, por isso que é Fácil Gourmet. Pimenta do reino, você fica livre para colocar. Eu gosto que bote um pouquinho. Viu? Também caberia uma pimentinha de cheiro nessa receita. Mas aí fica a critério de vocês. Vou moer um pouquinho de pimenta na hora. Esses moedores de pimenta já vêm. Você compra também nos supermercados e lojas gourmets. Tem de várias misturas. Essa mistura de várias pimentas. Tem um aroma bem gostoso. Você moe na hora. Você quer comprar aquela pimenta já moída, que já não tem muito sabor. E o sal, eu coloquei um pouco na água da cebola, já coloquei um pouco de sal. Então, quando eu cozinho o arroz já estava no sal bom. O bacalhau já é uma coisa que é um pouquinho salgada. Então, se eu colocar mais sal, vai ficar salgado. Eu estou colocando agora uma porção para 2 pessoas ou 3, numa panela menor, do mesmo material dessa panela que eu usei aqui para cozinhar. Até porque eu posso colocar até lá no fogão, caso fique frio, e para mantê-lo aquecido. Se os comensais, os convidados demorarem a chegar. Então tá aqui a porção. Vou colocar aqui a salsinha para temperar o nosso bacalhau em lascas, que é para decorar. Eu já trouxe aqui um pouquinho de pimentão vermelho e amarelo só para decorar, picadinho, providenciei. E aqui uma salsinha para E não precisa de muita coisa não. Eu também não uso muitos recipientes, muitas panelas, muitas coisas. Acho que vocês vão estranhar tudo isso, que a minha cozinha é uma cozinha... O resultado é maravilhoso, mas os utensílios, a mecânica, as receitas são todas
muito simples, muito gostosas, com ingredientes fáceis de encontrar. E também você pode adaptar. Se não quiser fazer um arroz de bacalhau, aqui podia ser um arroz de camarão. Ia ficar tão bom quanto, para quem gosta de camarão. Tá aqui a minha versão para uma família pequena. E agora eu vou fazer uma versão, um prato sofisticado de restaurante, né? Imaginar aqueles restaurantes contemporâneos, em que tudo já vem empratado, para vocês também ficarem antenados com as tendências do mercado de gastronomia, né? Por que os pratos de restaurantes requintados são tão pequenos? Vocês ficam se perguntando. Porque normalmente você come uma entrada antes e vai comer uma sobremesa. Então, somando todo o ritual, você termina comendo bastante, né? Em casa a gente come um prato só, normalmente, no dia a dia. E de uma vez, né? Então, isso não é pouco bacalhau não, minha gente, porque já tem dentro e tem fora. Para finalizar aqui, né, para dar um colorido, porque comida também a gente come. Primeiro a gente sente o cheiro, né? Então a gente come com o nariz. Quando aquele feijão do vizinho fica cozinhando, a gente fica desejando. E depois a gente come com os olhos, para só depois se deliciar com o sabor. Então, a apresentação é tudo. Então tá aqui. O arroz de bacalhau à moda de Vila do Conde, para vocês do nosso programa Fácil Gourmet. Essa foi a receita de bacalhau à moda de Vila do Conde, aqui na Fácil Gourmet, na sua Fácil TV. Bom apetite!